Bom dia, gente! Como estamos aí? Tudo certinho? Vamos lá, vamos seguir em frente. Aula 7 agora, na fase D ainda, equipe de projetos, como a gente tinha falado na aula 6, que a aula 7 ia ser equipe de projetos. Então, bom dia pra vocês, um abração. Gente, lembrando a vocês que qualquer dúvida lá, manda no Telegram pra gente conversar, né? Tudo bem? Então, vamos seguir em frente. Deixa eu pegar o laser aqui. Apontador laser. Então, nossa aula de hoje vai falar de equipe de projetos. Gente, como é importante a equipe. Ah, não, junta 5, 6 pessoas. Não é de qualquer forma que você vai juntar as pessoas. Você tem que conhecer as pessoas, conhecer o comportamento delas, conhecer a técnica que elas têm, conhecer o conhecimento que elas têm, conhecer a proatividade que elas têm, conhecer o caráter que elas têm, tudo. Se você conhecer melhor a pessoa, vai ser mais fácil você colocar ela na sua equipe. Também interdisciplinar, saber que a pessoa tem tempo disponível, saber que a pessoa é proativa, tem certa inteligência, é criativa. Tudo isso é importante a gente saber quando for montar uma equipe, tá, gente? Então, equipe de projetos, pô, nada melhor do que falar do que esses pinguins de Madagascar, né? Esses cabas são fera, né? Os pinguins são o pipoco, como diz o Matuto, né? O pipoco, esses pinguins sabem tudo. É uma equipe que realmente multifuncional, cada um faz suas coisas e eles funcionam de forma espetacular. Então, gente, equipe, o que é isso? Uma equipe é um grupo de pessoas que geralmente se unem para alcançar um objetivo em comum. Gente, o objetivo é em comum. Então a equipe não está pensando no umbigo de cada um por si. Ela está pensando no objetivo comum a todos. Às vezes uma pessoa da equipe dá algo mais que os outros, mas ele considera como está na equipe. Porque isso é importante, porque a equipe em si, ela está unida, não é um grupo. Um grupo ele se desfaz com qualquer problema. A equipe ela é coesa, entendeu? Por isso que é uma equipe, é um grupo, tá? É um grupo de pessoas, claro, que geralmente se une para alcançar um objetivo comum. Pode existir grupo de pessoas que cada um tem seu objetivo e vai querer correr atrás da sua sardinha, entendeu? Então, ó, o trabalho é baseado na relação recíproca entre as intervenções técnicas e interação dos membros. O trabalho vai existir intervenção técnica, claro, que é o conhecimento técnico para resolver os problemas, o conhecimento das ferramentas, tanto que vocês estão aprendendo um monte de ferramentas, aprenderam no White Belt, aprenderam no Yellow Belt, agora está aprendendo no Green Belt, mas um monte de ferramentas, ainda vai vir um monte de ferramentas para vocês aprenderem aí, né? Então essas intervenções técnicas, e tem a interação dos membros, é a interação humana, não é só a técnica que vai fazer uma boa equipe, tem a interação humana também, né? Então nada melhor do que conhecer a pessoa do seu lado. As habilidades dos membros possibilitam alcançar resultados, né? Cada um vai ter uma habilidade diferente e isso no comportamento você consegue descobrir. Quando você fizer mais na frente a próxima aula vai ser a parte comportamental e a gente vai marcar já a data e o dia para a gente fazer a devolutiva que a gente chama, né? A devolutiva do Coach Assessment, e vocês vão ver suas habilidades, vocês vão ver seus pontos de melhoria, como você aprende, as suas energias, você vai ver tudo isso. E você vai com certeza ressaltar isso para os outros. Você vai conseguir enxergar nos outros alguma coisa, né? Você pode até fazer com a sua equipe um teste comportamental e entender melhor a sua equipe e saber onde colocar cada membro da sua equipe. Então, as habilidades dos membros possibilitam alcançar resultados. Então, cada um tem uma possibilidade diferente. Já trabalhei em empresa, gente, que tinha gente comigo que não conseguia entrar no sistema para fazer um relatório. Era difícil para ele entrar no sistema, mas se você desse um trabalho para ele fazer braçal, ele fazia espetacularmente. Já tinha outros que o trabalho braçal era mais travado, mas quando eu mandava um trabalho no sistema, ele adorava entrar no sistema, puxar relatório, puxar planilha, montar a planilha, mandar para mim. Então você tem que conhecer. Tinha gente que não podia pegar um avião, então não podia mandar viajar nunca, nem que eu forçasse ele viajar, que ele tinha medo de avião, então ele ia pedir demissão, mas não queria voar para ir para algum cliente. Então não podia mandar essa pessoa para um cliente voar.
eu tinha que mandar outros. Então cada um tem uma habilidade e um comportamento. E cada um me servia, porque a equipe era formada por essas habilidades que a gente tinha. Eu não podia ter uma pessoa que fizesse tudo, não tem. Mas tem várias pessoas que fazem alguma coisa. E essa alguma coisa, quando se soma, é sistemático. Soma e monta um sistema. Entendeu? Os objetivos compartilhados determinam seu propósito e direção. Eu vou compartilhar cada... Né? De novo, voltando para o pinguim. Cada um tem uma habilidade diferente. E você vê que quando eles estão compartilhando as habilidades, o propósito é alcançado. Né? É direção para chegar no propósito, no objetivo, na meta que eles querem chegar. Então os objetivos têm que ser compartilhados. Respeito, mente aberta e cooperação são qualificações desejadas na equipe. Gente, se você não tiver respeito na equipe, encanto nenhum na convivência, tanto na convivência na sua casa, com os pais, com a família, com os amigos, na escola, no trabalho. Então, mente tem que estar aberta, porque cada um vai ter uma possibilidade de falar e se expressar. A gente tem que respeitar a expressão de cada um. Isso é hiper importante, né? Então o mundo vai ser bem melhor quando a gente respeitar cada ponto de vista. Não é aceitar o ponto de vista, é respeitar. Respeite o ponto de vista das pessoas. Aceite se quiser, tá? Então coopere também, cooperação. O grupo tem que ter cooperação. Então a equipe, gente, essa é a cara de uma equipe, né? Então, falando de Lean Six Sigma, né? Vamos falar agora tecnicamente falando. Um projeto Lean Six Sigma deve ser executado com a ajuda de uma equipe multifuncional, selecionada pelo dono do processo e pelo Black Belt e Green Belt. Então, o dono do processo, tá lembrado, é aquele cara que vai ficar com o projetinho já executado e ele vai tomar conta aí da sustentabilidade do que fizeram. O Black Belt e o Green Belt vai montar a equipe. Pode ser só o Green Belt que montou a equipe, pode ser o Black Belt que está fazendo parte, sendo o líder da equipe, né? Mas sempre é o Black Belt com o dono do processo ou o Green Belt com o dono do processo, montando a equipe que vai formar o projeto. É fundamental escolher pessoas que participem do processo. Então, gente, eu não vou escolher gente que não conhece nada do processo. Desculpa aí. Tem que conhecer pelo menos alguma coisa, gente, do processo. Olha, é fundamental escolher pessoas que participem do processo, bem como de todas as áreas de interface, tá lembrado? Multifuncional. Então, gente, eu estou fazendo um trabalho na produção. Eu vou pegar uma pessoa do processo daquela linha, um operador, um líder. Vou pegar uma pessoa na engenharia, pega uma pessoa da qualidade, porque eu vou precisar fazer medições, fazer sistema, fazer alguma coisa que tem um cara de qualidade. Eu vou precisar de desenho, modificar dispositivo, pode ser um cara da engenharia. Pode ser um cara de compras, se for. Então eu montei uma equipe multidisciplinar que conhece aquele processo. Isso é que o Lean Six Sigma pede a você. Não fuja disso, tem que ser multifuncional. Vou fazer um trabalho na produção, vou chamar a minha equipe toda da qualidade. Você pode até ter resultados, certo? Você pode até ter resultados, mas não vai ser resultados expressivos se você multidisciplinar a sua equipe, até dar uma sinergia maior, tá? Então pense nisso. Então, resultado do projeto está diretamente relacionado a quem? Escolha, compromisso e participação da equipe de trabalho. Então, você escolher a equipe de trabalho certa, compromisso das pessoas que estão no trabalho e a participação de cada um. Então, o que é que a equipe deve ter? Primeiro, ser composta de pessoas diretamente ligadas ao processo. Ligadas ao processo. Sabe do processo. Conhece o processo. Estão ligadas no processo. Ser comprometidas com a metodologia. Conhece a metodologia. Não tem que passar. É DMAIC. Seguir aquela sequência. É o roteiro. É aí que você não se perde. E quando eu for falar de mapa de raciocínio, é que você vai ver que é um caminho lógico para fazer seus projetos. Você pode usar o mapa de raciocínio sempre quando for fazer o projeto de vocês. Vocês vão entender esse mapa de raciocínio, tá? Mas na frente a gente vê isso. Então, gente, tem que ter comprometimento com a metodologia. Vocês não podem fugir do método de Mike. Jamais. Ter visão crítica, criticar o tempo todo, se perguntar, se questionar. Vocês vão ter um monte de ferramentas de análise que vai ter aí, de dados. Então você vai criticar, toda vez que você vê um gráfico, você vai perguntar o gráfico, você vai observar o gráfico, vai ver o que ele está falando.
vai discutir com as pessoas e perguntar o porquê daquilo acontece. Não vá só aceitar porque a pessoa tem 40 anos de trabalho na sua frente, porque a pessoa é o seu líder, é o seu supervisor, é o diretor. Não, gente, vamos criticar. Criticar, contendo que cada um respeite a crítica alheia, né? Quando cada um respeitar a crítica de cada um, tudo vai ser perfeito. E todas as técnicas que a gente vai aprender, elas vão resolver o problema de uma discussão de algum dado. Tem que ter um resultado matemático, se for uma análise matemática, entendeu? Então, o resultado matemático, quando der, todos têm que compreender que aquele ponto não é um ponto para se guiar, ou é um ponto para se guiar, depende do resultado matemático. Mais na frente, quando chegar no Mentor e no Analyze, vocês vão ver muita ferramenta de análise que vai explodir a cabeça de vocês. Vai crescer a cabeça, não fisicamente, tá? Deixa a cabeça crescer fisicamente, não. Vai crescer, ó, vai expandir a mente. Vocês vão ver o universo de outra forma. Ter disponibilidade de tempo. Se não tiver disponibilidade de tempo, gente, se a pessoa não for disponível, pelo menos um tempo X que vocês vão fazer o trabalho, aí não tem jeito, né? Essa pessoa da equipe não pode estar dentro da equipe, não pode participar, porque não tem tempo para participar. Então ela tem que ter disponibilidade, isso é fundamental também, tá? Então aí você monta a sua equipe, certo? Então, ó, para início, e para você ter um bom andamento aí de um projeto, né? E sua equipe, né? Quais são os conhecimentos que a gente tem que ter? Ó, deve ter os conhecimentos nivelados em relação ao projeto. Que tipo de conhecimento é esse que a gente tem que ter? A equipe tem que ter toda, para todo mundo estar falando a mesma linguagem. Escopo, propósito e objetivo do projeto. Opa, primeiro eu tenho que entender qual é o escopo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo? Né? Qual é o propósito de fazer isso? Qual é o objetivo onde eu quero alcançar? Por que eu estou fazendo isso, esse projeto? Ah, o escopo é reduzir reclamações do cliente. Qual é o propósito? Melhorar a satisfação do cliente. É um objetivo alcançar uma reclamação mês. Ah, eu estava com 10, 15, 20, sei lá. Então eu vou entender e a equipe vai entender e vai colocar para dentro dela, como fosse no sangue mesmo. É isso aqui, o escopo é esse é o propósito e esse é o objetivo. Eu entendi, compreendi e vou fazer. A avaliação inicial de sua necessidade. Então a equipe tem que entender qual é a necessidade que esse grupo tem, que esse projeto tem, para esse projeto ter sucesso. Qual é a avaliação inicial? Precisa de máquina, precisa de gente, precisa de tempo demais, precisa de dinheiro, orçamento, precisa de computador, precisa de telão, preciso de instrumento de medição, preciso de tanta coisa que a gente precisa para fazer um trabalho, trator, se for um projeto de um edifício, né? Preciso de ir na NASA, preciso fazer um curso primeiro. Aconteceu, gente, de eu fazer um projeto numa empresa que primeiro eu tive que treinar as pessoas da empresa, o grupo, em CEP, em controle estatístico do processo, porque o trabalho todinho era em cima do CEP. E toda a equipe não conhecia o CEP. Então, primeiro, qual foi a necessidade? Treinar as pessoas primeiro. A gente treinou a equipe toda em controle estatístico do processo. Aí eles abriram a mente dele, agora vamos aplicar esse controle estatístico dentro dessa linha. Pô, foi um sucesso. Mas primeiro eu tive que treinar as pessoas. Se eu não treinasse as pessoas antes, ia ser muito difícil elas entenderem o que eu estava fazendo e dizendo para ela fazer. Ela não ia entender um gráfico, ela não ia entender um cálculo, ela não ia entender um número. Então, não, primeiro treinar. Treinou todo mundo ficou ciente do que era o controle estratégico do processo. Então, quando eu falava qualquer coisa, tira e queda. Quando eu falava CPK não sei o que, ou o gráfico de controle, tá dando um ponto fora da curva. Ah, todo mundo já sabia, conhecia. Viu o gráfico, todo mundo já conhecia. Entendeu? Ficou essa uma necessidade. Então, a gente tem que avaliar. O grupo tem que avaliar qual é a necessidade que ela precisa. Cronograma geral das atividades do projeto. Então a equipe tem que entender qual é o cronograma, saber que existe um cronograma. Vai começar em janeiro, vai acabar em março, vai acabar em maio. Cada semana tem um trabalho diferenciado, tem um responsável. Aí você usa a matriz RAS, tá lembrado? Faz o cronograma no Project Chart. Você pode fazer um cronograma específico, mais detalhado. Pode botar as responsabilidades lá na matriz RAS e jogar junto do cronograma.
Isso a gente vai aprendendo as ferramentas e vai usando as ferramentas, entendeu? Então, a equipe tem que ter esse conhecimento. Apresentar um esboço geral dos custos e benefícios esperados. Então, a equipe tem que saber dos custos, quais são os custos que eu vou ter com esse trabalho e quais são os benefícios que a gente vai esperar para a gente poder correr atrás realmente desse benefício. É o saving, o chamado saving. Quanto é que eu vou ganhar com isso? O dono fala assim, né? Ah, vou fazer um projeto assim, assim, assado. O dono, o empresário, ele vai perguntar assim, e vou ganhar o que com isso? E o Kiko, né? Eu vou ganhar o que com isso? Quanto eu vou ganhar com isso? Isso é aqui, ó. Você tem que dizer, ó, eu vou gerar um custo de X, porém o benefício é tanto por ano. Cara, se o benefício for atraente, a pessoa vai apoiar. Claro, benefício atraente, o teu projeto está linkado lá com a estratégia da empresa. O escopo, ele vai ver que realmente dá para fazer em 3 a 4 meses. Tá entendendo? Tá lembrado daqueles pontos fortes do projeto? Então vai cair aqui no apresentar um esboço geral dos custos e benefícios. Tá, gente? Então, composição da equipe e áreas de responsabilidade individual. Então, compor a equipe, todo mundo tem que saber qual é a equipe e cada um vai ter uma responsabilidade individual. Claro, porque todos não vão fazer tudo. Um vai fazer uma análise de um processo, um vai medir, checar um projeto, um pode ser que vai fazer um desenho, um pode ser que vai fazer o implante da ação, um vai vai montar o 5W2H, o outro vai montar o Chical, junto vai ser o líder do Chical. Cada um tem uma responsabilidade individual, junto com a equipe, tá? Então, a equipe tem que ser instruída nisso, gente. Escopo, propósito, objetivo, avaliação, necessidades, cronograma, esboço de custos, benefícios esperados, a equipe em si, né, que às vezes um não conhece bem o outro, então juntou a equipe e conheceu, e cada um vai conhecer as responsabilidades individuais e saber que a equipe está coesa e todo mundo está atrás de um único propósito, certo? Agora, gente, vocês vão dar uma paradinha, dá uma pausa aí, ó, dê uma pausa neste vídeo aula e assista o vídeo equipe que está na pasta vídeos em seu material de apoio. Eu vou tomar uma água. Enquanto eu tomo uma água, você pode parar. Dá uma pausa, eu vou tomar uma água e volto já, tá certo? Vou até tirar o microfone daqui e vou tomar uma água, tá? Tirei o microfone, joguei aqui, vou tomar água. Vai lá assistir o vídeo, depois a gente volta aqui. Tchau, abração. Oi, gente, voltei, ó. E aí? O que é que vocês viram lá de equipe, né? É um show aquele vídeo, né? Eu adoro aquele vídeo, ele é muito emocionante, gente. É um vídeo interessante. Então a equipe, gente, é aquilo tudo que tá lá. Vocês tiveram um monte de informação ali de equipe, né? A equipe coesa, a equipe tem que procurar um propósito, a equipe tem que estar sempre junta e unida, né? Tudo aquilo que a gente já falou. Então esse vídeo foi para abrir um pouco a mente aí de vocês em relação à equipe, tentar formar a equipe de vencedores, né? Então a diferença de preparar para lutar ou preparar para vencer. Então a equipe tem que ser preparada para vencer, vencer sempre. Você se prepara para vencer, gente. Às vezes a gente não vence, né? Às vezes mas a gente se prepara para vencer. Se prepara para vencer. Quando a gente se prepara para vencer, também a gente se prepara para o pior. Eu falo para todo mundo, quando você for enfrentar alguma coisa, enfrentar algum problema, enfrentar alguma dúvida, enfrentar alguma situação, pensa primeiro assim, o que de pior pode acontecer? Então, aí quando você pensar o que de pior pode acontecer, e se você está preparado para o pior que pode acontecer, o que vir acontecer de melhor do que o pior, tá bom, porque você está preparado para o pior. É o mesmo que você vai para fazer qualquer coisa, se prepara sempre para o pior. Você vai discutir com o seu chefe, por exemplo, vai pedir um aumento lá para o teu chefe. Qual é o pior? Eita, o pior é esse meu chefe dizer, ó, eu não quero mais seu trabalho, eu vou lhe demitir.
Pronto, isso é o pior. Ou então, isso pode acontecer de pior, você que não seja isso, você vai pedir, então o pior é ele dizer não. Não dá para ter aumento nenhum porque eu estou aqui endividado, a empresa está assim, 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 sabe? Você está preparado para escutar o não? Se você não estiver preparado para escutar o não, você vai se aborrecer, vai se chatear, pode até brigar com seu chefe. Mas se você estiver preparado, não, se ele disser um não, eu vou me manter de novo aqui um pouquinho e vou procurar outro emprego. Sei lá, alguma coisa assim, vou botar meus currículos para ele, então eu vou pedir demissão. Se ele disser que não, se ele disser não, eu vou pedir demissão para ele, fazer minha cartinha. Você se preparou para isso. Quando você está preparado, o que vinha acontecer é lucro, gente. Então, gente, o vídeo foi passado para isso, para vocês abrirem a mente em relação às equipes, né? Eu gosto muito aqui desse vídeo de vencedores aí, do Mamute, muito interessante. Então, seguindo um pouquinho, qual é o resultado esperado da tua equipe, do teu projeto e da tua equipe? De todo esse propósito que você está fazendo, toda essa aventura que você faz com a sua equipe, né? Máxima utilização do potencial humano. A equipe vai procurar utilizar o máximo possível de cada um. Cada um tem que se doar. Quando a equipe está preparada para vencer. Se ela está preparada para jogar, aí é só jogar, compadre. Vamos só jogar. Aí cada um não vai dar o máximo, porque cada um vai se perder, ganhou, se ganhou, perdeu, se perdeu, se ganhou, se ganhou, não perdeu, se perdeu, não ganhou. Acho que alguém falou uma coisa dessa por aí. Mas tudo bem. Então, máxima utilização do potencial humano. Cada um vai dar o máximo que possa dar. Não é o impossível, não. Que o impossível não se faz. Não é impossível. Você só faz o possível. Então, você vai dar o máximo do possível que você pode dar. Atuação da equipe com foco no cliente. O cliente é o importante. É quem está para receber o seu projeto. É o foco. Atuar em cima dele. Motivação e criatividade. Tem que buscar da equipe, a equipe tem que se motivar, um motiva o outro e cada um se automotiva. Por que você acorda hoje? Por que você acorda todo dia de manhã? Por quê? Qual é o propósito de você acordar todo dia? O que é que você vai fazer todo dia? Nada. Você tem que ter algum propósito na vida. Algum propósito de você acordar todo dia você tem que ter. Nem que seja para não fazer nada. Pronto, é o propósito da pessoa. Acordei para ficar coçando o saco aqui e não fazendo nada. Esse é o propósito dela. E cada um faz o que gosta. Também, quem planta, colhe. Então, você só vai colher aquilo que você planta. Então, criatividade também, gente. Magnífico. Criatividade. As pessoas têm que explorar a criatividade de cada um. Capacidade de criar soluções simples e adequadas. Tá lembrado, gente, do Lean Six Sigma lá? Que ele diz, ó, a solução tem que ser simples. Com custo quase que zero. E adequada para realmente a causa raiz. Capacidade de unir esforços em uma única direção. Falamos isso várias vezes, né? Foco no propósito, no objetivo comum. Comunicação eficaz entre todas as partes envolvidas. Comunicação é super importante, gente. Isso tem que haver também. Facilidade de reação às mudanças. Isso às vezes é complicado, porque muita gente às vezes não quer se flexibilizar, às vezes quer fazer um trabalho, um projeto, um X, e quando você para um pouquinho aqui, muda para cá, a pessoa fica agoniada, não consigo mudar. Não, a gente tem que ter essa facilidade para reagir a essa mudança. A gente reage à mudança. Não, muitos querem reagir contra a mudança. Não dá, gente. Se a única coisa que está igual no mundo todo é a mudança, todo dia mudam as coisas. É igual. Todo dia as coisas mudam, né? Isso é a única coisa no mundo que está igual. Todo dia se muda. Então, gente, vamos se flexibilizar. Vamos pensar quando tiver a mudança, a raciocinar, imaginar, pensar, criar, se motivar, procurar o propósito da mudança e seguir em frente. Mudou, depois você volta para o caminho que você estava andando, mas mudou para cá um pouquinho, mudou para lá, muda o leme, muda o vento, né? É isso que tem que fazer. Assertividade e rapidez nas decisões. Sim, as decisões têm que ser rápidas. A gente não pode perder muito tempo. Porém, rápidas com dados e fatos. Então procure ser rápido na análise para poder realmente você ser assertivo. Conhecimento técnico aprimorado. Isso é importante na equipe. Flexível para alocação em outros projetos. Tem Green Belt ou tem Yellow Belt que está alocado num projeto. Daqui a pouco ele está no meio do projeto e ele sai para outro. Porque ali já estava quase no finzinho, então não precisava mais dele. Tira ele, bota em outro. Tira aqui, bota aqui, tira aqui. Então a pessoa que tem esse conhecimento,
ele tem que ter essa flexibilidade. Tem que ter, tá? Se ele não tiver, tá fadado ao sistema. O sistema expurga naturalmente. Hoje, gente, hoje em dia as pessoas, os funcionários e colaboradores têm que ser multifuncionais. Hoje você não está contratando mais um motorista. Uma empresa não contrata um motorista, pô. Ele contrata um vendedor. Ah, e o vendedor dirige o carro. Ah, claro. Eu vou contratar um motorista para dirigir o carro do vendedor? Não, o motorista é o próprio entregador. Ele é motorista e é entregador. Ele dirige, vai lá e faz as entregas, faz o checagem. Não é só motorista. Então não dá para, tem que ser multifuncional, entendeu? E flexível. Maior comprometimento com os resultados obtidos. Então, comprometimento da equipe, de novo se falando. Maior comprometimento com a empresa. É com o resultado e com a empresa, gente. Ó, Bernardinho mesmo, quem não conhece, né? Interessante que ele falou, qualquer pessoa de sucesso sabe que é uma peça importante, mas que não conseguirá nada sozinha. Entendeu, gente? A pessoa de sucesso sabe disso. A pessoa não consegue nada sozinha. Sozinho você não consegue nada. Agora você junta uma equipe, você vai muito além. Vai muito além do que você imagina. Então junta a equipe, faz força, coesão, motivação, comprometimento, conhecimento técnico. Aí sim você vai ter uma equipe coesa, tá, gente? Isso é importantíssimo. Ó, agora na próxima aula a gente vai entender um pouco do perfil comportamental. Nessa altura você já deve ter feito o questionário, né? Nessa altura da viagem aqui, vocês já devem ter respondido lá o questionário de 2 perguntas, né? Do Coach Assessment. Se não respondeu, deve estar recebendo por volta agora para responder. Aí a gente vai entrar no perfil comportamental para entender o perfil comportamental como um todo mundo vai conhecer todos os perfis. E vai marcar a data e a hora para a gente fazer a nossa devolutiva, né? Então a próxima aula vai ser a aula 8, na fase D ainda, perfil comportamental. A gente vai entender o comportamento das pessoas. Aí vamos entrar agora no self-coach, né? Até agora a gente estava vendo Green Belt, a gente vai entrar um pouco no self-coach, conhecer a si mesmo. Self-coach, você mesmo se conhecendo, tá? Então, gente, um abração. Qualquer dúvida, manda lá no Telegram pra gente tirar, tá? Ou manda no WhatsApp, manda no Telegram. Manda o que quiser, tá certo, gente? Valeu, um abração. Palma pra vocês aí. Bom abraço.